Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de arte do Colégio Pedro e Rafael, e vamos dar início à aula dessa semana. Nesse ano de 2020, nós já estudamos algumas técnicas artísticas e conhecemos alguns artistas, não é verdade? Mas agora vocês vão voltar ao passado, há muito tempo atrás, e vamos conhecer os primeiros artistas da história da humanidade. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre o período pré-histórico, onde os seres humanos criaram diferentes formas de expressar suas crenças e a sua vida, o seu cotidiano. Nossos antepassados fizeram inúmeras pinturas dentro das cavernas, que são chamadas de pinturas rupestres. Eles usavam os materiais que a natureza fornecia, como por exemplo, restos de carvão, e as tintas eram feitas com os elementos da natureza também, folhas amassadas, sementes, frutas e sangue dos animais que eles caçavam. Eu vou deixar aqui na tela para vocês poderem ver melhor uma arte rupestre que foi descoberta e encontrada na Serra da Capivara, que fica aqui no Brasil, no Piauí. Legal, né? Vocês conseguiram identificar o que esses artistas, os primeiros artistas da história da humanidade, quiseram representar? E os materiais? Que materiais será que eles utilizaram para fazer essa arte, hein? Os primeiros artistas da história da humanidade foram os homens da pré-história. Eles não viviam num lugar só, eles eram nômades e eles se alimentavam principalmente da caça, da pesca e da colheita de frutos. Antes de falarmos sobre a arte desses artistas, eu vou deixar para vocês dois fatos muito importantes dessa época. Primeiro, que eles aprenderam a manejar o fogo e eles começaram a utilizar pedras lascadas, que eles utilizavam para caçar, para guerrear e para fazer entalhes nas paredes das cavernas. Por isso, muitas pessoas chamam esse período da pré-história de período da pedra lascada. Já ouviram falar isso? Esses grupos humanos viviam em cavernas e em cabanas, e são nessas cavernas que nós encontramos as primeiras pinturas da história da humanidade. São verdadeiros salões de arte, como se fossem galerias de arte. Por quê? São encontradas muitas pinturas de animais, ursos, veados, bisões, são verdadeiras galerias de arte. Não se sabe exatamente por que os seres humanos dessa época desenhavam nas paredes das cavernas. A teoria mais aceita é que esses desenhos eram feitos por caçadores. Por quê? Eles costumavam desenhar os animais feridos. E quando eles, nesse sentido mágico, acredita-se, que nesse sentido mágico, desenhando um animal ferido, ele se tornaria uma presa mais fácil de ser abatida na hora da caça. Assim, as suas pinturas eram na verdade representações da natureza. Desenhando um animal ferido, eles iam ter sorte na caçada. Então, o homem da pré-história acreditava que o seu desenho lhe traria sorte. Eles desenhavam aquilo que eles gostariam que acontecesse. Mas isso daí é apenas uma teoria. Não se sabe exatamente o motivo desses desenhos. Para pintar, eles costumavam utilizar os materiais que a natureza fornecia. Eles misturavam terra avermelhada, sangue dos animais, com carvão, com sumo das plantas, que são as plantas amassadinhas, aquele caldinho que solta das plantas, gordura de animais. E para pintar, eles usavam não um pincel, mas sim os dedos, ou então alguns pincéis mais rudimentares. Vamos dizer que são os avós, os tataravós dos nossos pincéis de hoje em dia. Eles utilizavam pedaços de graveto, de troncos de árvore. Como vocês puderam ver na primeira imagem que eu mostrei nessa aula, no Brasil também são encontradas artes rupestres. Então isso mostra a existência da humanidade na América há milhares e milhares de anos. Esse período da história da humanidade é realmente fascinante. Eu adoro estudar sobre ele. E não tem nenhum documento escrito sobre esse período. Por quê? Porque ele é justamente anterior à escrita. Por isso que nós chamamos ele de pré-história. É um período pré.
invenção da escrita. É como se fosse a pré-escola, antes de escrever. A partir do momento que esses homens da nossa antiguidade, os nossos antepassados, começaram a escrever, nós começamos a chamar de história. Esse período que é antes da escrita, antes da história, nós chamamos de pré-história. Então, na aula de hoje, você aprendeu um pouquinho sobre o que é a pré-história, quem foram os primeiros artistas da história da humanidade, esses homens das cavernas. Então, agora nós vamos fazer uma atividade inspirada nesses homens pré-históricos. Eu não disse para vocês que o homem pré-histórico, o homem das cavernas, desenhava na parede das cavernas e nas rochas os seus desejos e as suas necessidades, como por exemplo a caça? É lógico que um desejo e uma necessidade de vocês não é a caça de um animal para comer a carne, não é verdade? Mas no caderno de arte, hoje, vocês vão fazer um desenho que demonstre alguma coisa que vocês desejassem bastante. Aí nós vamos imaginar como o homem das cavernas. Num passe de mágica, isso se tornaria realidade. Então você vai pegar o seu caderno de arte, vai colocar a data de hoje e nós vamos fazer um desenho que expresse uma necessidade e um desejo nosso, como se num passe de mágica ele pudesse se tornar realidade. Vou demonstrar para vocês agora, ok? E agora, pessoal, nesse espaço você vai fazer o desenho do seu jeito, não é para imitar as linhas e as cores do homem da pré-história, é para fazer um desenho do seu jeito, com as suas linhas e vai pintar com as cores que você deseja. Algo que você gostaria muito que acontecesse, com você, com a sua família, né? Com o Brasil ou com o planeta. Então você vai fazer um desenho de algo que você gostaria muito que acontecesse. Tudo bem? Esta é a atividade dessa semana. Eu não vou mostrar o meu, porque o meu desejo pode ser diferente do de vocês. Então eu não quero interferir no que vocês estão pensando. Eu já vou deixar um pedido para a nossa próxima atividade sobre a arte rupestre, que vai ser uma atividade inteirinha de desenho e de pintura. Não é para a semana que vem, então vocês têm 2 semanas para deixar um material organizado que eu vou pedir. Eu vou dar 3 sugestões. Nós vamos fazer um desenho sobre a arte rupestre. E para isso nós vamos precisar de um material diferente. Ops, não vou mostrar porque eu quero deixar de surpresa para a próxima aula. Daqui, na verdade, 2 semanas nós vamos utilizar esse material. Vocês vão separar, pode ser papel de pão. Sabe aquele saquinho marrom de pão? Né? Comeu pão, limpa ele, joga o farelinho fora e você separa aquele papelzinho marrom do pão. Então essa é a primeira opção. Se você não tem aquele saquinho de pão, você pode separar uma sacolinha dessas que vem em algumas lojas de roupa e tudo mais, mas que seja de papel, aquele papelzinho marrom também. Dá só uma olhadinha, tipo esse saquinho aqui, ó. É embalagem que vem lanche, né? Embalagem de supermercado. O saquinho de pão da padaria. Então você pode pegar essas embalagens ou o saquinho de pão, que é aquele papel marrom, ou então fazer como um professor. Sabe quando você usa o filtro de café e você coa o café, aí espera secar, pede ajuda de um adulto, na verdade, espera secar, joga aquele café que ficou aqui e o filtro você deixa secando no sol. Aí ele vai ficar desse jeito, não vai? Ó. Aí depois você limpa bem ele e você abre.
Tá vendo? Pode ser isso daqui também, porque nós vamos imitar uma caverna. Então pode ser o saquinho de pão, os de embalagens, ou esse que é o filtro que as pessoas com café, ou então o chá. Quando for o chá, dá uma olhadinha. Ele fica um pouquinho mais claro, não tem problema, fica legal também. Ou o café, ele fica um pouquinho mais com as manchinhas do café, manchas em marrom e em preto, também fica super legal. Só que se você pegar desse daqui, você vai precisar de umas 2 ou 3, então olha só. Porque precisa dar o tamanho de uma folha. Então se você pega um saquinho de pão, já fica um bom tamanho. Então olha só, 2 esse daqui, beleza? Então, para daqui 2 semanas, 15 dias para vocês procurarem o material. Pode ser o saquinho de pão, um é o suficiente. Pode ser uma sacolinha dessas de lanche, que seja marronzinha também de papel, ou dessas embalagens que a gente compra e algumas lojas elas entregam em sacolinhas de papel também. Pode ser, ou filtro de café. Então todo mundo precisa desse material. Vocês viram como é algo que vai para o lixo e a gente vai transformar em arte? Não é para comprar alguma coisa assim. É para pegar aquilo que você tenha disponível em casa. Professor, mas eu não tenho nenhuma dessas 3 opções. Então eu vou dar uma 4ª opção. Você vai pegar caixa de papelão, tudo bem? E você vai recortar ela do tamanho da folha do seu caderno de arte. Então você vai pegar o seu caderno de arte, você vai pedir ajuda de um adulto e você vai recortar uma caixa de papelão, uma folha de papelão desse tamanho aqui. Porque todo mundo vai precisar colar depois aqui no caderno de arte. Então se você pega uma caixa de papelão que é desse tamanho, vai ficar muito grande, na verdade? Então pode ser isso também. Então vamos lá, recapitulando, eu vou deixar escrito aqui do lado para vocês, ou aqui, ou aqui. Ou o saquinho de pão, ou uma embalagem de loja, de supermercado, ou o filtro de café ou de chá, ou uma caixa de papelão recortada no tamanho menor, tá? Nós vamos usar também tesoura, cola, canetinha e lápis de cor. Quem tem giz de cera pode deixar separado para a aula daqui 2 semanas giz de cera, e quem tiver tinta também pode separar tinta, ok? Mas não é obrigatório. O lápis de cor e a canetinha já serão suficientes, tudo bem? Então a atividade dessa semana é fazer uma arte que você gostaria que se tornasse realidade, ok? E já pode separar o material para daqui 2 semanas. Por que o professor já está avisando antes? Porque se você não consome muito café, não consome muito pão, vai que nessas 2 semanas você já consegue organizar o material, na verdade? Então eu não vou avisar muito em cima. Semana que vem nós vamos fazer uma arte, mas esse material nós vamos usar daqui 2 semanas. Combinado, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Assim que esse trabalhinho aqui ficar pronto, anexa a foto, né, nessa publicação do Classroom. E qualquer dúvida sobre o material, envia a dúvida pelo Class App, tá? A dúvida desse material, não pergunta pelo Classroom, pergunta pelo Class App. Qualquer dia da semana, assim que eu olho, recebo bastante mensagens. Então, às vezes demora um pouquinho, porque o professor vai lendo todas e vai respondendo. Qualquer dúvida sobre o material, envia pelo Class App. Então, daqui 2 semanas. Combinado, pessoal? Um grande beijo, estou com saudades. Tchau, tchau.